Olá, este é o tutorial avançado do software SpeedStat. Se você não conhece o SpeedStat, ou se você ainda não viu o tutorial básico do SpeedStat, é importante que você pare este vídeo e veja primeiro o tutorial básico, cujo link está na descrição. Esta é a nova interface do SpeedStat 3.0. Ela tem basicamente a mesma estrutura das demais versões do SpeedStat. Na coluna A, o usuário deve informar a entrada de dados da variável resposta de interesse. Na coluna H, agora é possível informar uma covariável ou então um croquis, conforme as instruções que constam no conteúdo da célula H1. As demais opções de escolha são da forma tradicional, onde as células editáveis são células preenchidas em cinza. Este tutorial está organizado em 6 itens principais. Um detalhamento desses itens está disponível na descrição desse vídeo, onde você poderá acessar diretamente conteúdos de seu interesse, sem que seja necessário assistir todo o vídeo. Os itens que serão abordados serão os modelos de ANOVA disponíveis no SPEED, os requisitos destes modelos de ANOVA, os testes de média no SPEED, as estatísticas descritivas no SPEED, análise de regressão no SPEED e, por fim, dicas para a formatação de figuras no pacote Office. O download do programa e outros materiais sobre estatística experimental você encontra no site do speedstatsoftware.wordpress.com. Comecemos então pelos modelos de ANOVA disponíveis no SPEED. Entre os modelos de ANOVA mais simples estão o inteiramente casualizado, ou DIC simples, o blocos casualizados, ou DBC simples, e os fatoriais simples, duplos ou triplos, com ou sem tratamentos adicionais. Nesses desenhos, o SPEED trabalha com até 200 repetições para dados balanceados ou até 8 repetições para dados desbalanceados. Não há grandes dificuldades no trabalho com estes modelos estatísticos. Apenas no desenho em blocos casualizados é que pode surgir uma situação de dúvida comum, que é a situação de quando existe mais de uma repetição por bloco. A condição padrão considerada pelo SPEED é que exista apenas uma repetição dentro de cada bloco. Essa é a condição mais simples e mais automática dentro do SPEED. No entanto, para uma análise com mais de uma repetição por bloco, o usuário terá que considerar o bloco como um novo fator e corrigir manualmente a soma de quadrado de resíduos, consequentemente o quadrado médio de resíduos e o grau de liberdade dos resíduos. Para fazer essas etapas de correção manual, que não são complexas, ele terá que usar as células Q46 e Q48 da entrada. Essas células permitem fixar valores de quadrado médio do resíduo e de grau de liberdade do resíduo que o programa utilizará para calcular uma nova. Forma para trabalhar com o DBC com mais de uma repetição por bloco, o usuário deverá considerar os blocos como níveis de um novo fator, de tal maneira que, se tratando de um experimento com 3 tratamentos, 2 blocos e 6 repetições em cada bloco, deverá considerar a organização dos dados como um fatorial 3 por 2 com 6 repetições. A análise será rodada, na verdade, como um fatorial em DIC, uma vez que é apenas o fator B correspondente ao fator blocos. Em seguida, o usuário deverá renomear os fatores, nomeando corretamente o fator B como blocos, deverá corrigir manualmente as estimativas de grau de liberdade e soma de quadrado de resíduo a partir da ANOVA prévia gerada. Note que esta ANOVA está considerando um DIC fatorial 3 por 2, sendo que os níveis do fator B são, na realidade, blocos. E o quadrado médio do resíduo correto terá que ser obtido pela soma entre a soma de quadrado de interação e a soma de quadrado de resíduo. Como era de se esperar, o ideal é que essa interação seja não significativa, pois uma interação significativa nesse caso, ou seja, uma interação entre blocos e tratamentos, indicaria uma violação de aditividade. Portanto, os graus de liberdade corretos correspondem à soma 30 mais 2, e a soma de quadrado de resíduos correta é a soma de 155 com 5564, obtendo-se assim um quadrado médio do resíduo correto.
Este quadrado médio do resíduo correto e este grau de liberdade do resíduo correto é que deverá ser informado na sequência nas células Q46 e Q48 da entrada. Procedendo-se dessa forma, o usuário conseguirá realizar uma análise em DBC com mais de uma repetição por blocos, considerando o modelo como um modelo misto em que o efeito de blocos é de caráter aleatório. Além destes modelos básicos, o SPID oferece o modelo em parcelas subdivididas, a nova para faixas, a nova para medidas repetidas e o nested da nova, entre outros. No modelo em parcelas subdivididas, o modelo está restrito para 8 repetições por tratamento. No caso de dados desbalanceados, a estimativa dos valores perdidos está limitada a 3 unidades experimentais perdidas. É importante notar que, no caso deste modelo, a nova oferecida pelo programa para este modelo em parcela subdividida calcula automaticamente a correção de Saturate. A correção de Saturate, na verdade, se refere ao cálculo do resíduo combinado para o resíduo A. Havendo interação ou havendo qualquer suspeita de interação, o resíduo AB é calculado automaticamente, o que inclui um cálculo de graus de liberdade para este resíduo combinado e de quadrado médio para este resíduo combinado. É este cálculo do resíduo combinado que se refere à correção de Saturate. Essa correção de Saturate pode ser ignorada quando você escolhe a opção 2 na célula Q50 da entrada, informando ao programa que você não quer que o programa calcule automaticamente o resíduo combinado. Isso pode ser útil em algumas situações onde se suspeita que este tipo de correção possa resultar em elevação do erro tipo 1. Independente de você solicitar que esta correção seja ignorada ou não, no quadro ao lado deste quadro de ANOVA, sempre irá aparecer o quadrado médio do resíduo A, quantos graus de liberdade ele possui e qual é a sua estimativa. O modelo de ANOVA em faixas possui basicamente as mesmas características do modelo em parcelas subdivididas. No SPID, no entanto, o cálculo das estimativas perdidas para o modelo em faixas é apenas aproximado, assim como também é aproximado o cálculo dos resíduos individuais neste modelo. O programa também considera automaticamente a correção de Saturate quando a interação possui p-valor menor de que 0,25, e esta correção também pode ser ignorada, elegendo-se a opção 2 na célula Q50 da entrada. Vale lembrar que, sempre que possível, devemos evitar o modelo em faixas, porque ele tem um sacrifício de poder muito grande. O SPID também oferece o modelo de ANOVA de medidas repetidas. O modelo de ANOVA de medidas repetidas ele pode ser entendido como uma adaptação do modelo de parcela sub, de tal maneira que nesta adaptação há um sacrifício dos graus de liberdade do fator B e dos fatores associados ao fator B, como a interação e o resíduo B. Esta correção dos graus de liberdade do resíduo associados ao fator B, ela pode ser feita de 3 maneiras. Uma correção drástica, conhecida como correção de lower bound, que é a correção mais conservadora, e 2 estimativas de correção que são mais poderosas, que é a correção de Greenhouse-Geyser, ou GG, e a correção HF. No SPID está disponível a correção GG, por uma estimativa desta correção GG. O que o programa faz? O programa calcula uma estimativa de valor epsilon para a correção GG, baseando-se numa estimativa da condição de esfericidade. Caso o usuário deseje utilizar outro epsilon, como o epsilon previsto para a correção HF, ele poderá editar esse valor utilizando a célula Q50 da entrada. Vale lembrar que a análise de resíduos para o modelo de ANOVA de medidas repetidas, ele é usualmente praticado separadamente para cada um dos fatores A, ou seja, para cada um dos níveis de B é tratado como uma variável resposta diferente e os testes de normalidade, aditividade ou homocidasticidade são aplicados separadamente para cada um dos níveis de B. Além disso, o SPID oferece os modelos de ANOVA não paramétricas, ou seja, ANOVAs baseadas em transformação Henke, que está disponível para os demais modelos e está disponível inclusive com a Ligned Rank para uma correta estimativa da interação em fatoriais duplos.
esta opção de aligned rank não está disponível para fatoriais triplos ou para fatoriais duplos com mais de 8 repetições. É importante notar que quando a transformação ART é aplicada automaticamente no SPEED, a soma de quadrados de tratamentos não irá corresponder à soma de quadrado de A, B mais interação. Além disso, estão disponíveis os modelos de ANCOVA, ANCOVA com métodos Papadakis e outros modelos. No modelo de ANCOVA no SPEED, a análise de covariância depende do usuário informar uma covariável numérica na coluna H da entrada. Essa coluna está limitada a 625 linhas. O programa calculará os requisitos mínimos, calculará um fator F de correção a ser utilizado e estimará se a ANCOVA resultará em ganho de poder. E isso tudo será informado no quadrinho de informações complementares lá na saída. A nova variável resposta, agora corrigida pela interferência da covariável, será apresentada também no quadro de saída a partir da célula T959. O fator F, também informado na saída, e esta nova variável, elas devem ser colados na entrada para a conclusão da análise. Portanto, o modelo de ANCOVA disponível no SPEED é um modelo de duas etapas, onde primeiro se faz a correção da variável resposta de interesse, obtém-se os fatores de correção e, em seguida, procede-se à análise de variância conforme o modelo escolhido pelo usuário, considerando a variável resposta já corrigida. Note que na planilha de saída do SPEED, a ANCOVA, as informações prévias da ANCOVA serão informadas a partir da linha 17, onde será informado o requisito de que o F para tratamentos da covariável é não significativo, que existe algum nível de correlação entre a variável resposta original e a covariável, irá informar também aonde está a variável YI ajustada, cujo ajuste é realizado conforme a equação aqui apresentada, que é baseado numa inclinação linear, numa relação linear entre a variável resposta e a covariável. E por fim, o SPEED também irá informar se haverá um ganho de poder com a continuidade desta análise, sugerindo se vale a pena continuar esta análise ou não. E por fim, o programa informa também o valor de F que deverá ser utilizado como um fator de correção na ANCOVA final. Ao final da planilha de saída, na célula T959, a partir da célula T959, é informada a variável resposta ajustada, ajustada ou corrigida pela interferência da covariável, considerando o valor médio da covariável. É esta nova variável resposta que deverá ser colada num arquivo à parte, na forma de somente valores, e então reinformada na planilha de entrada, juntamente com o fator F. Uma vez inserida a nova variável resposta ajustada na coluna A da entrada e informado o valor F na célula Q47 da entrada, a sua ANCOVA estará disponível na planilha de saída devidamente corrigida. Note que a inserção do valor de F na célula Q47 já implica não apenas na redução do quadrado médio do resíduo, na correção, do quadrado médio do resíduo, como na redução de 1 grau de liberdade para o resíduo. No SPEED também está disponível uma ANCOVA com o método Papadakis. O método Papadakis permite realizar uma correção parcial de alguma estrutura de autocorrelação residual. Geralmente se considera uma autocorrelação espacial nesta correção. No SPEED, para garantir um adequado controle do erro alfa, a correção considera os dois vizinhos mais próximos, sem considerar o resíduo da própria observação. O usuário, portanto, precisará informar o croquis do experimento na coluna H da entrada, conforme instruções no rótulo desta mesma coluna. E as demais etapas de análise são análogas à ANCOVA. Note, portanto, que num croquis experimental comum de um experimento, por exemplo, que contenha 6 tratamentos com 4 repetições num delineamento inteiramente casualizado, essa disposição linear das unidades experimentais
pode resultar em algum tipo de estrutura de autocorrelação, de modo que o método Papadakis tentará corrigir a influência das parcelas vizinhas na linha na parcela em questão. Mas note que essa correção é feita sem considerar a interferência da própria parcela sobre sua própria estimativa, de tal maneira que a correção é obtida por o resíduo da observação a duas parcelas de distância, a uma parcela de distância e a uma parcela de distância à frente, ou a duas parcelas de distância à frente, dividido por 4. De tal maneira que nas parcelas de borda você só tem a interferência dos dois vizinhos mais próximos à direita, e nas parcelas centrais você tem dos dois vizinhos à direita e à esquerda. Portanto, para realizar uma ANCOVA pelo método Papadakis, é necessário informar o croquis na coluna H. Note que as instruções sobre como informar esse croquis estão descritas na própria célula H1, onde, por exemplo, a notação 4A indica que esta unidade experimental estava alocada na quarta linha, na primeira posição da quarta linha, enquanto que um 4C corresponde à quarta linha, na terceira parcela da esquerda para a direita. Note também que, caso essa coluna H esteja vazia, o SPID poderá utilizar o método de Papadakis para sugerir a correção de alguma outra estrutura de autocorrelação. Essa estrutura poderá ser detectada automaticamente pelo próprio programa e será informada no quadro de informações complementares. No quadro de informações complementares, estarão disponíveis informações muito semelhantes às informações vistas para a ANCOVA, onde o F para tratamentos da covariável será informada, de tal maneira que um requisito para análise é que este F para tratamento na covariável seja não significativo. Será informado o valor de F necessário para fazer a correção do quadrado médio do resíduo, e o programa também fará uma varredura prévia para sugerir ou não a continuidade da análise. No caso deste exemplo, o programa sugere que haverá ganho de poder com YI ajustado. A correção Papadakis, de acordo com o croquis informado na coluna H, foi utilizada para gerar uma nova variável resposta que também estará disponível a partir da célula T959 da saída. A nova variável resposta corrigida e o fator F deverão ser informados na entrada para obtenção da ANCOVA final. Requisitos dos modelos de ANOVA disponíveis no SpeedStat. O requisito de normalidade é avaliado pelo SpeedStat pelo teste de Jarque-Bera, que é um teste que equilibra um bom poder com um bom nível de simplicidade. O poder do teste de Jarque-Bera é muito próximo dos famosos testes de Shapiro e Ryan-Jorny. Os resíduos do modelo, calculados de acordo com as especificidades do modelo, são mostrados na coluna E. O programa calcula os testes de Cochran, Bartlett e Hartley para avaliar a condição de homocedaticidade, também baseados nos resíduos do próprio modelo. Vale lembrar que a decisão mostrada como atendeu ou não ao critério de homocedaticidade é tomada sempre pelo teste Cochran, por esse teste ser mais poderoso que os demais na condição mais preocupante, que é a condição de presença de resíduos heterocedásticos quando os resíduos são assimétricos e de cauda pesada. O programa, nas suas versões atuais, ele desconsidera a validade dos testes de Levene e Levene de Brown-Forsyth, porque estudos por simulação já demonstraram que esses testes não são exatamente adequados para esta finalidade. Para avaliação do requisito de aditividade, o programa considera ou o teste F para aditividade ou o teste Tukey para não aditividade, que se referem na realidade ao mesmo teste. Este teste ele é adequado apenas para o delineamento em DBC, mais especificamente para o DBC com apenas uma repetição por tratamento. Por fim, para complementar a análise desses requisitos, o programa sempre faz varredura por outliers, calculando os desvios padrões padronizados e comparando estes valores de desvios padrões padronizados pelos valores tabelados da estatística SD de Hodgner e a estatística de Grubbs, ambos em suas versões não reduzidas, ou seja,
onde o suspeito de outlier não é removido para o cálculo do resíduo experimental. Além disso, o programa apresenta um indicador do quão próximo os p-valores destes três requisitos está próximo de 1, que foi nomeado como índice paramétrico. Porém, esse índice paramétrico está numa escala de 0 a 10, onde 10 indicaria que os p-valores dos testes de Jarque-Bera, Koshira e Tukey de não aditividade estariam próximos de 1, que seria a situação perfeita, e 0 indicaria que eles são altamente significativos, de tal maneira que o ideal é que a variável resposta tenha um IP alto e que as opções de transformação impliquem sempre em estimativas de IP alto e de deformação baixa, ou índice de deformação baixa. Quando algum requisito não é cumprido, o programa apresenta essa informação de maneira muito clara, como a análise de resíduos não passou, que pode ser devido a uma violação de homocedaticidade, de normalidade ou de aditividade. Nesse caso, por exemplo, houve uma violação, aparentemente de normalidade e ou de homocedaticidade. Você poderá conferir se esta violação poderia estar associada à presença de um outlier. Note que na coluna G, os maiores valores de desvio padrão padronizado são mostrados. Neste caso, o maior valor de desvio padrão padronizado corresponde ao valor 2.4. É preciso checar se 2.4 é um valor autossuficiente para este tamanho amostral, ou seja, para este tamanho de experimento. O programa já informaria diretamente aqui, logo abaixo do teste de homocedaticidade, se existe algum valor que pode ser considerado como outlier segundo o teste ESD não reduzido. E aqui ele apresenta a informação nenhum, ou seja, 2.4 não é um valor discrepante o suficiente para atingir o requisito deste teste. No entanto, consultando outros testes, você poderá ter um julgamento mais adequado sobre isso. Se você tem muita segurança de que esses resíduos possuem sim distribuição normal e que esta violação de normalidade se deve à presença de um outlier, você poderá recorrer, por exemplo, à estatística de Grubbs, cujo valor crítico seria de 2.64 para esta situação. Mas note que 2.64 ainda é um valor superior ao valor de desvio padrão padronizado do valor mais discrepante nos dados, o que sugere que sim, 2.4 não pode ser considerado como um valor outlier, pelo menos não seguramente, de acordo com os testes de SD não reduzido e de Grubbs não reduzido. De tal maneira que a opção mais recomendável para o usuário neste caso será proceder a uma transformação de dados, reconhecendo, portanto, que não se trata de um outlier, e sim de uma distribuição cujos resíduos seguem uma função de distribuição diferente da normal. O programa apresenta algumas sugestões para o usuário, que incluem a transformação raiz, a transformação Box-Cox com lambda de menos 3, a transformação Box-Cox com lambda de menos 1,5 e assim por diante. Note que elas variam em termos de valor de IP e valor de ID. Note que a primeira opção mostrada, que é raiz de y, possui um IP muito baixo, correspondente ao valor 1 numa escala de 0 a 10, enquanto que a opção Box-Cox com lambda de menos 3 e Box-Cox com lambda de menos 1,5 possuem IPs mais altos, com índices de deformação não tão altos, especialmente para a opção com lambda com menos 1,5, que provavelmente será a opção mais adequada neste caso. Testes de médias no SPEED. No SPEED estão disponíveis os testes Tukey, SNK, ou Student Newman Kills, a análise de agrupamento de Scott-Knott e o teste Dunnett. Esses testes podem ser entendidos como testes de comparação múltipla, onde múltiplas comparações 2 a 2 são realizadas automaticamente, sem que o usuário possa definir especificamente quais comparações são as comparações de seu interesse principal. O programa oferece também a opção de contrastes, onde esses contrastes podem ser planejados pelo usuário. Dessa forma, o usuário poderá planejar apenas as comparações de seu interesse principal, ou então as comparações que estão associadas às suas hipóteses principais. O fato do usuário poder definir essas comparações irá permitir que ele opte por comparar menos pares de médias,
e diminuindo o número de comparações de interesse, o poder destes testes poderá ser maior. Estão disponíveis no programa os testes de Holm bilateral, Holm unilateral e Benjamin-Rochberg, também conhecido como um procedimento de controle da FDR. O teste de Holm unilateral disponível no programa, ele considera apenas a significância do contraste quando este contraste for maior do que zero, o que significa dizer que ele será um teste válido se houver uma informação prévia que dê segurança para o usuário de que aquela comparação não poderá resultar ou não poderia resultar em um contraste com valor negativo. Além disso, é preciso lembrar que no caso dos fatoriais, estes testes de comparação múltipla não controlam a EWR, que é a Experimental Wise Error Rate. Esse tipo de erro vai acontecer nos fatoriais porque a maneira usual de aplicação dos TCM nos fatoriais desconsidera o fato de que há um erro tipo 1 acumulado nas várias linhas e colunas das comparações do fatorial. Para que isso fique mais claro, basta lembrar que num fatorial 4x4, por exemplo, há 4 linhas sendo comparadas com erro tipo 1 sob controle em 5% e há 4 colunas também sendo comparadas com erro tipo 1 sob controle dentro de cada uma dessas linhas ou colunas, de tal maneira que, a depender do nível de correlação entre essas médias, o erro alfa total acumulado nessas 8 famílias de comparações poderá chegar a 34%. E é por isso que, em pesquisas de caráter confirmatório, é extremamente desejável que o usuário marque nessa célula M35 da entrada que deseja fazer o controle da EWR, elegendo a opção 1 nessa célula. Caso ele queira que o teste simplesmente seja aplicado na sua forma usual, basta deixá-la como vazia ou preenchê-la como a opção 0. Vale notar que no caso dos testes para contrastes, esta opção não é necessário ser preenchida, porque afinal nos testes para contraste eles sempre ponderam pelo número total de comparações realizadas. E vale lembrar também que caso o usuário queira utilizar contrastes, é recomendável que não faça simultaneamente testes de comparação múltipla. Isso porque, se o usuário também fizer os testes de comparação múltipla junto com os contrastes, aquelas comparações realizadas nas comparações múltiplas serão contabilizadas no cálculo das comparações dentro dos contrastes planejados, o que significa dizer que, se o usuário opta por fazer um teste Tukey, mas também opta por realizar 3 contrastes, o cálculo destes contrastes não será simplesmente alfa sobre K e K igual a 3. Será um alfa sobre K, já considerando o número de comparações que também estão sendo testadas pelo teste de comparação múltipla. Portanto, se você vai optar por realizar apenas contrastes, é muito importante que não realize simultaneamente testes de comparação múltipla, garantindo o princípio de que quanto menor o número de comparações, maior será o poder obtido. É importante notar também que tanto o teste de Benjamin e Rochberg quanto o teste de Scott-Knott não são exatamente testes confirmatórios, porque estes dois testes não permitem manter a EWR sob controle na maioria das condições sobre nulidade parcial. É importante notar também que o teste F da ANOVA não precisa ser significativo para que um teste com adequado controle da EWR, como o teste Holm, o teste Dunnett e o teste Tukey, sejam confiáveis, o que significa dizer que a proteção da ANOVA não é exatamente um procedimento necessário. A ANOVA acaba tendo uma finalidade mais relacionada à estimativa do quadrado médio do resíduo. É importante notar também que nessa porção da planilha de entrada, onde o usuário poderá editar os contrastes de interesse, ele deverá eleger qual é o contraste de seu interesse na coluna AE e deverá escrever o contraste a partir da coluna AHA e poderá ou não editar a informação que consta na coluna AF. Na maioria dos contrastes, o SPID detecta corretamente qual é o erro a ser utilizado, se é o erro A, B ou AB. De tal maneira que, em alguns casos apenas, contrastes mais complexos, o usuário poderá definir mais corretamente qual é o erro a ser considerado, editando esta coluna F, informando se aquele contraste testa, ou melhor, compara níveis de B, níveis de A, ou compara simultaneamente níveis de A's distintos e níveis de B's distintos.
Uma dúvida comum associada a como representar os testes de médias nos gráficos gerados pelo SPID está associado, por exemplo, aos fatoriais com tratamentos adicionais. Note que num fatorial 3 por 5, por exemplo, com um tratamento extra, ao utilizar a opção de gráficos automáticos do SPID, pode aparecer esta situação, onde estranhamente irão aparecer 5 extras e estranhamente aparecem 5 barrinhas de dispersão, né, correspondentes à medida de dispersão escolhidas pelo usuário. A maneira mais simples de ajustar esse gráfico é simplesmente vincular o tratamento extra logo abaixo do seu último tratamento pertencente ao fatorial, clicando sobre a célula e digitando igual e clicando sobre o extra. A mesma coisa em relação à estimativa da média. Clica sobre a célula, digita igual e clica sobre a célula sobre a qual você quer que o vínculo seja criado. Inclusive, arrastando a barra de rolagem mais para a direita, o usuário irá encontrar o quadrinho que alimenta este gráfico em relação tanto às letras do teste de média quanto à barrinha de dispersão. De tal maneira que ali, da mesma forma, você poderá apagar as medidas de dispersão associadas aos demais extras, caso eles não existam no seu fatorial. E assim, aqueles bigodinhos adicionais não irão aparecer no seu gráfico. Além disso, o usuário poderá vincular ao tratamento extra uma significância estatística, por exemplo, a significância associada a um contraste. Essa significância estatística será, portanto, automaticamente vinculada ao gráfico, gerando gráficos relativamente simples de serem editados e serem formatados. Estatísticas descritivas no SpeedStat. Entre as estatísticas descritivas disponíveis no programa estão o desvio padrão, que é a variabilidade das amostras em torno da média, o erro padrão, que representa a variabilidade das médias em si, uma vez que se as médias fossem reobtidas com igual número de repetição, elas teriam esta oscilação. Estão disponíveis também a margem de erro, também entendida como metade do intervalo de confiança, e estão disponíveis o coeficiente de variação e o índice de variação. Vale lembrar que a margem de erro no SPID ela é calculada de modo a aplicar a correção de Bonferroni automaticamente, ou seja, o t tabelado considerado no cálculo do intervalo de confiança é um t tabelado com alfa ponderado pelo número de comparações totais realizadas, de tal maneira que, a depender da escolha dos testes de médias realizados, a depender, portanto, da seleção de quantas comparações o usuário quer realizar, este t tabelado será consultado de maneira distinta, dividido, portanto, por k comparações. Isso é importante para que tanto o intervalo de confiança quanto a margem de erro se tornem medidas de estatística descritiva mais apropriadas para a função de comparação de médias, diferentemente do que aconteceria simplesmente com o desvio padrão e com o erro padrão. O programa apresenta o coeficiente de variação, que seria o correspondente ao desvio padrão experimental relativo, e o índice de variação, que seria o correspondente ao erro padrão experimental relativo. O desvio padrão e o erro padrão podem ser apresentados no programa tanto especificamente para cada tratamento, quanto do ponto de vista de um desvio padrão experimental ou de um erro padrão experimental obtidos através do quadrado médio do resíduo da ANOVA. Vale lembrar que, independente de qual é o coeficiente de variação ou qual é o índice de variação de um experimento, as conclusões serão confiáveis em função de qual foi o teste de médias escolhido. Ou seja, escolhendo um teste de médias que tenha adequado controle da EWR, em especial os testes de Halme, testes de Tukey e testes de Dunnett, escolhendo um teste, portanto, que tenha esse adequado controle da EWR, mesmo que o coeficiente de variação seja muito alto, as conclusões serão válidas e seguras, desde que estas conclusões estejam apoiadas nas diferenças observadas e não nas não diferenças observadas. Afinal, todo e qualquer teste de médias tem apenas o erro alfa sob controle e não o erro beta sob controle. Além disso, o programa oferece
duas medidas de tamanho de efeito, ou de effect size. Uma medida de efeito absoluto, como a percentagem de incremento ou a percentagem de redução, e uma medida de efeito relativo, no caso a medida de effect size conhecida como D de Cohen. Essas medidas de effect size estão disponíveis apenas para as comparações planejadas, de tal maneira que quando o usuário define um contraste, aparecerá na planilha de saída a estimativa deste contraste, o teste que foi aplicado, o tamanho do efeito do ponto de vista de um efeito absoluto, uma redução de 34% ou então um incremento de 50%. Note que o cálculo é um pouquinho distinto entre calcular uma redução ou calcular um incremento. A medida de effect size D de Cohen, 1.33, e a sua devida interpretação. A estimativa do p-valor caso este teste de Halme não tivesse sido corrigido pelo número de comparações. Neste caso está sendo considerado 18 comparações no total, e o contraste que foi elegido. Note, portanto, que há mais informações a respeito das medidas de tamanho de efeito quando o usuário opta por contrastes. Análise de regressão no SpeedStat. No contexto da experimentação, a regressão para dados experimentais univariados pode ser feita pela ANOVA da regressão. A ANOVA da regressão é um procedimento que pode ser entendido como um desdobramento da ANOVA comum, em que o efeito dos tratamentos ou dos Bs dentro de A1 ou dos Bs dentro de A2 e assim por diante podem ser decompostos por uma soma de quadrados explicada por um modelo de regressão e por uma falta de ajuste, ou seja, uma fração não explicada por este modelo de regressão. A ANOVA da regressão como essa nos traz 4 informações úteis, começando pelo efeito dos níveis quantitativos em questão, ou seja, essas diferenças entre esses tratamentos seriam devidas ao acaso ou não. Sendo significativa, a análise de regressão pode ser realizada. Na sequência, o modelo de regressão em questão, o modelo testado em questão, explica bem a soma de quadrados de tratamentos. Na sequência, a fração não explicada ou termo independente da regressão ou falta de ajuste da regressão é grande o suficiente para ser considerado como significativo ou não? O ideal é que essa fração não explicada pela regressão seja pequena o suficiente para ser não significativa. E por fim, a ANOVA de regressão permite calcular a percentagem da variação total da soma de quadrados de tratamentos que é explicada por este modelo. No SpeedStat, 9 modelos de regressão são testados automaticamente, o que significa dizer que o programa calcula 9 ANOVAs de regressão automaticamente, sendo elas as ANOVAs para os modelos linear e quadrático, depois para o modelo raiz quadrada, depois para os modelos log e log com linear, depois para um modelo hiperbólico de Michaelis-Menten e 3 modelos exponenciais, sendo eles o modelo exponencial comum, o modelo exponencial simples e uma reparametrização do modelo exponencial, que é o modelo de Mitscherlich. E testa também um único modelo de 3 parâmetros dependentes de x, que é o modelo logístico ou sigmoidal. No SPEED, quando o usuário opta pela análise de regressão lá na aba de entrada, os resultados dessa análise de regressão aparecerão na aba de saída a partir da linha 259, em seções que se referem às seções correspondentes aos níveis de B dentro de A1, B dentro de A2, B dentro de A3 e assim sucessivamente. Ou então, referente à análise de regressão dos níveis de C dentro de A1B1, de C dentro de A1B2 e assim sucessivamente. Por uma questão de economia de espaço, é apresentado apenas um resumo das ANOVAs das regressões, com as informações mais relevantes, que são elas: o F para os níveis de B dentro de A1, esse F é apresentado seja na sua versão sem o ajuste para EWR ou com o ajuste para EWR, de acordo com a solicitação do usuário. É apresentada a soma de quadrado de Bs dentro de A1 e é apresentado, por fim, a significância dos 9 modelos de regressão e a falta de ajuste dessas 9 ANOVAs de regressão,
de tal maneira que os modelos estatisticamente adequados são aqueles que possuem uma significância para o modelo e uma falta de ajuste não significativa. Nesse caso, dos 9 modelos de regressão testadas, ou seja, das 9 ANOVAs de regressão realizadas, 5 delas são estatisticamente adequadas, sendo os modelos quadrático, raiz, logaritmo, exponencial e Mitscherlich. Os valores de R2 são apresentados aqui ao lado. Os devidos equações ajustadas e os desvios padrões desses modelos também são mostrados aqui ao lado. A escolha final sobre qual modelo será considerado pelo usuário, portanto, vai depender de critérios que envolvem parcimônia do modelo e adequação deste modelo ao fenômeno em estudo. O programa faz uma pré-seleção dentre estes 5 modelos e apresenta aqui ao lado, à direita, na planilha de saída, uma sugestão na forma de 4 análises gráficas para auxiliar o usuário a tomar uma decisão final sobre qual modelo exatamente será considerado. É importante lembrar que o modelo de Mitscherlich pode ser automaticamente substituído pelo programa pelo modelo exponencial simples, caso o comportamento das médias em questão seja decrescente. Logo abaixo do resumo das ANOVAs da regressão, o SPID apresenta uma tabela com informações complementares, com as informações geradas pelos melhores modelos. Quando mais de um modelo é estatisticamente adequado segundo os critérios da ANOVA da regressão, entra em questão os critérios de parcimônia e de adequação ao fenômeno em estudo. Os critérios de parcimônia considerados pelo SPID são o R2 ajustado, onde os modelos são ranqueados, os 4 melhores modelos são ranqueados nesse quadro de informações complementares quanto ao R2 ajustado. E, além disso, é apresentado o critério de AIC corrigido, ou critério de informação de Akaique corrigido, de modo que é indicado entre estes 4 modelos, ou entre os modelos listados nessa tabelinha, é indicado qual deles possui o menor valor de AIC corrigido. Além disso, esse quadro complementar apresenta informações relevantes geradas por esse modelo. No caso desse exemplo, por exemplo, o modelo raiz quadrada possui um ponto de máxima correspondente a um valor de y de 25,49 e o valor de x associado a este ponto de máxima é 4,69. Além disso, o valor de x correspondente não a esta resposta máxima, mas a 95% dessa resposta máxima, corresponde ao valor de x 3,19. E para 70% apenas dessa resposta máxima, seria necessário apenas 1,53 no valor de x. Essas informações podem ser úteis para o usuário para poder extrair informações mais valiosas com a análise de regressão. É importante notar que há uma coerência entre estas informações e a simples inspeção gráfica deste modelo, de tal maneira que é possível verificar que há uma perfeita coerência entre as informações dessa tabela e as informações mostradas no gráfico. Vale notar, por exemplo, que o valor de máxima seria mais corretamente estimado utilizando os valores dessa tabela do que simplesmente olhando no gráfico, uma vez que isso é obtido por isolamento de x ou pela derivada dessas equações. Nos fatoriais, um intervalo de confiança também é apresentado nos gráficos. Esse intervalo de confiança ele é calculado, como informado anteriormente, com a correção de Bonferroni para facilitar a comparação entre curvas distintas. É importante notar também que no caso dos fatoriais, caso o usuário queira construir gráficos com os agrupamentos das curvas correspondentes aos níveis de A1, de A2 e assim por diante, ele deverá utilizar essa coluna B para marcar o modelo escolhido. Então, durante a realização da análise, antes do salvamento de cada uma das análises, o usuário deverá marcar com esse X nessa coluna B, na frente do nome do modelo, ele deverá marcar qual modelo ele escolheu dentre as 4 sugestões do SPID. Então, ao marcar esta opção, vai aparecer lá no final dessa aba de regressão os gráficos agrupados de acordo com estas escolhas. E estas opções de agrupamento são apenas as opções de agrupamentos 3x3 ou 2x2. É possível mostrar neste mesmo gráfico dos agrupamentos um tratamento adicional, não integrante da regressão ou apenas um valor de referência. Note que aparece na linha 924
células em cinza que são editáveis, células, portanto, que permitem o usuário informar um valor de y ou um valor de x a ser inserido nestes mesmos gráficos. Caso não haja necessidade, basta que estas células fiquem em branco. Note que um tratamento adicional ou um valor de referência pode então ser facilmente marcado no gráfico utilizando essas células. Além disso, o SPID permite realizar uma análise de regressão não paramétrica. No contexto da experimentação, métodos tradicionais para regressão não paramétrica, como regressão quantílica, Kendall-Tail, podem não ser suficientemente simples, de modo que o programa oferece uma opção de regressão não paramétrica realizada apenas com as medianas para o ajuste do modelo. Então, as medianas são utilizadas para o ajuste do modelo com a correção da variância do erro experimental pelo fator de eficiência F fixado em 0,75. Dessa forma, utiliza-se uma transformação dos dados para o controle do erro tipo 1 na nova geral ou na nova dos desdobramentos, mas utiliza-se as medianas para o ajuste do modelo final. Para acessar essa opção, é preciso que o usuário, lá na aba de entrada, marque na célula Q49 a opção de mostrar medianas. E ao marcar esta opção, a análise será feita automaticamente com as medianas sempre que a normalidade for violada e nenhuma transformação for escolhida. O usuário deverá, portanto, salvar duas análises para concluir a análise de regressão não paramétrica. Ele deverá salvar uma primeira vez considerando uma transformação nos dados, uma transformação que permita atender os requisitos da nova e permita obter uma nova geral ou uma nova do desdobramento válida. E deverá salvar uma segunda vez considerando a opção Q49 marcada com 1, de modo a obter modelos de regressão ajustados com medianas. Note que na aba de saída, a partir da célula A259, as seções correspondentes às análises de regressão são um pouco diferentes quando se opta pela opção 1, de mostrar medianas lá em Q49, frisando que o teste F, que antecede essas ANOVAs de regressão, precisa ser validado a partir de uma transformação de dados. Dicas para a formatação de figuras no Microsoft Office. Listamos aqui 7 dicas básicas para a formatação de figuras no Microsoft Office. A primeira delas é que para cada experimento a ser analisado, o usuário deve personalizar um arquivo do SPID. Nesse arquivo personalizado para aquele experimento em questão, o usuário irá editar tabelas e gráficos de acordo com o que ele espera para a formatação final. Isso vai garantir que todos os gráficos tenham uma formatação idêntica. A segunda dica é que após rodar as análises e salvar os arquivos de Excel para cada uma das variáveis respostas, o usuário vai planejar os painéis que serão elaborados. Painéis estes que serão agrupamentos de 2, 3, 4, 6 ou mais gráficos por figura. Na sequência, o usuário vai montar estes painéis no próprio PowerPoint, simplesmente copiando e colando os gráficos do Excel para o PowerPoint. Lá no PowerPoint, você vai editar a legenda, editar os títulos, fazer os alinhamentos, ocultar eixos que sejam redundantes, entre outros detalhes. Na sequência, o usuário deverá configurar o seu Microsoft Office para exportar figuras em alta resolução, como 300 dpi ou mais. Essa etapa é um pouco mais complicada, mas essa etapa pode ser realizada uma única vez no seu Microsoft Office, pois é uma questão de configuração do pacote Office que eu vou mostrar na sequência. A quinta etapa, após essa configuração no Microsoft Office, é exportar os painéis montados no PowerPoint em formato .tif ou formato JPEG. Na sequência, caso necessite inserir esses painéis em um arquivo do Word, você deverá lembrar primeiramente de configurar o Word para que ele não compacte essas figuras. Para isso, no arquivo recém-aberto do Word, vá na aba Arquivo, depois Opções, depois Avançado e marque a opção Não compactar imagens. Mas é importante lembrar que isso precisa ser feito antes de se inserir as imagens no Word. E por fim, caso você necessite converter seus arquivos do Word em formato PDF, é importante não utilizar a ferramenta nativa de exportar PDF do Word, pois essa ferramenta também compacta as imagens
e também reduz a resolução das suas figuras. Para não perder tanta resolução, use uma impressora virtual, como o PDF Creator ou como o próprio Microsoft Print to PDF, que é uma impressora virtual pré-instalada juntamente com o pacote Office. Das 7 dicas de formatação que apresentamos, apenas a dica 4 é um pouco mais complicada. Essa dica 4 se refere a como configurar o seu Microsoft Office para exportar figuras em alta resolução. O passo a passo para essa configuração é apresentado abaixo. Dê um pause nesse vídeo e tente realizar esta configuração no seu Windows. Note que essa configuração ela é específica a pequenos detalhes que mudam de uma versão do Microsoft Office para outra. Note também que essa configuração é uma configuração definitiva no seu Windows, de modo que, evidentemente, poderá ser reversível, mas que precisará ser realizada apenas uma única vez. Para conferir se a configuração deu certo, basta que você abra um arquivo do PowerPoint e exporte um slide como TIFF ou JPEG, e confira nesse arquivo exportado como TIFF ou JPEG se ele possui a resolução de 300 dpi ou mais. Basta clicar com o botão direito sobre esse arquivo de figura, ir em Propriedades e depois em Detalhes e verificar se a resolução apresentada ali corresponde a 300 dpi ou mais. Para dúvidas e críticas, entre em contato conosco. Obrigado por assistir.